Olá, colegas e amigos do canal, tudo bem com vocês? Aqui Thiago Drum. Vamos falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos falar nesse vídeo sobre conceitos hidrológicos muito importantes. A gente tem que entender alguns conceitos hidrológicos. Eu vejo que a comunidade não está compreendendo os conceitos hidrológicos relacionados aos moles da Barra do Rio Grande. Então nós já sabemos, eu já venho comunicando que os moles eles são a causa das enchentes no Rio Grande do Sul. A causa das grandes enchentes no Rio Grande do Sul é a construção dos moles da Barra. É a causa. Só que muita gente não compreendeu. Veja bem, os moles da Barra, eles têm formato de funil. Eles afunilam o canal da Barra, tá? Quanto a isso, ninguém tem dúvidas, não é isso? Só que os colegas especialistas, eles acreditam que a velocidade da água aumenta nos moles, mantendo a vazão. Então eles acreditam, porque veja bem, o problema do Rio Grande do Sul é vazão. Vazão. O que é vazão? Vazão, ela é medida ela é a razão do volume sobre o tempo. Volume dividido pelo tempo. Isso é vazão. E para isso não importa a velocidade, não importa a projeção. Tá? Então, os moles da Barra, por que eles fizeram os moles da Barra com formato de funil? Para aumentar a velocidade. Tem outra palavra que eles usam. Fluxo. Fluxo. Aumento do fluxo da água. Então, os moles da Barra, eles afunilam a vazão fluvial, que é a vazão do rio, aumentando o fluxo da vazante, né? Ok. Só que esse aumento de fluxo não é suficiente. Não é suficiente, porque o que nos interessa é a vazão, tá? Não é o que nos interessa não é o fluxo da água. Ah, mas está aumentando o fluxo, está aumentando a velocidade com que a água escoa. Isso não importa. O que importa é vazão. Vazão é metro cúbico por segundo. Quantos metros cúbicos por segundo de água está passando pela seção dos moles? É isso que importa, tá? Não é a velocidade que a água está passando. O que importa, no final das contas, é vazão. É vazão, tá? E veja bem, os engenheiros, eles foram avisados. Porque esses moles, eles têm um pouco mais de um século, mais de 100 anos. Eles foram avisados, tá? Os engenheiros foram avisados, não façam esses moles. Foram avisados. Deve-se reputar inexequível qualquer tentativa de estabilização da foz, se não mais nocivo do que útil. Isso é o que foi dito aos engenheiros, mas os engenheiros não deram ouvidos. Naquela época, lá em 1850, 1870, avisaram engenheiros da área de hidráulica, avisaram para o Rio Grande do Sul, não façam, não tem como estabilizar essa barra. E não tem, gente, não tem como estabilizar uma barra, não tem. Todo local que existe moles, existe uma consequência hidrológica. Isso acontece em laguna, enchentes em Tubarão, enchentes na Lagoa de Maruí.
Isso acontece em Itajaí, Santa Catarina, enchentes em Itajaí. Isso acontece na Lagoa da Conceição, Florianópolis, os moles da barra da lagoa causam o assoreamento da outra ponta do canal da barra. Então, moles sempre causam consequência hidrológica, tá? Então, é uma tecnologia antiga que traz severos danos. Aí tem muita gente que pensa o seguinte: tá, Thiago, mas espera aí. Os moles da barra do Rio Grande, eles afunilam a vazão, mas eles não represam a água porque o fluxo aumenta. Lei de Bernoulli. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Não é a lei. Se eu me lembrar nesse vídeo, eu dou um exemplo da lei de Bernoulli na prática. Mas primeiro eu quero explicar sobre os moles da barra. Para que nos moles da barra do Rio Grande, que são um funil, para que o fluxo aumente e mantenha a vazão, é preciso uma elevação dos níveis de água a montante. Traduzindo, enchentes. Quando eu falo é preciso uma elevação dos níveis de água a montante, eu estou me referindo a enchentes. Porque as enchentes, elas aumentam a pressão da água nos moles para escoar nos moles. Aumenta a pressão de escoamento. Então, quando a Lagoa dos Patos se eleva com enchente, aumenta a pressão de escoamento nos moles. Aí aumenta o fluxo de água, aumenta o fluxo da água nos moles, sim, aumentando a vazão nos moles, sim. Mas para que isso aconteça, é preciso primeiro acontecer as enchentes. Então, os moles da barra, que são um funil, eles aumentam o fluxo fazendo dragagens naturais, que é o objetivo dos moles serem o formato de funil, é para fazerem dragagens naturais. E isso funciona? Funciona. Os moles da barra do Rio Grande funcionam para fazer dragagens naturais? Funcionam na ponta do funil funciona. Funciona, tanto que na ponta do funil não precisa fazer dragagem, está sempre fundo, né? Por quê? Por que funciona? Porque aumenta o fluxo da água, aumenta a velocidade, aumenta a vazão, aumenta, mas primeiro precisa aumentar os níveis a montante, ou seja, enchente. Primeiro precisa ter enchente, que aí as enchentes elevam a Lagoa dos Patos, aumentando a pressão nas bordas. E ali onde tem o canal da barra, aumentando a pressão de escoamento para o mar. Tá? Só que mesmo esse aumento de pressão, não, claro, é óbvio, não é o suficiente para abaixar a Lagoa dos Patos. Claro, se fosse suficiente, não haveriam enchentes. A Lagoa dos Patos, ela abaixa após as enchentes, não é porque os moles estão fazendo vazão, é porque a afluência diminui. O que é a afluência? São os rios chegando, é o Guaíba reduzindo, trazendo menos água para a Lagoa dos Patos. Então a redução da afluência é o que faz a Lagoa dos Patos se abaixar. E essa mesma dinâmica, essa mesma regra vale
para o Guaíba, para o Jacuí, para o Taquari. É a mesma regra, tá? O que bloqueia o Guaíba fazendo fazendo o Guaíba invadir Porto Alegre? A própria Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos, estando um pouco elevada, ela bloqueia o escoamento do Guaíba. E claro, o assoreamento, sim, é possível. É possível que o assoreamento causado pelos moles, como eu explico em outro vídeo, o assoreamento do canal de Itapuã, é isso? Que é a foz do Guaíba. Esse assoreamento é causado pelos moles. Todo o assoreamento de todo o complexo hídrico é causado pelos moles. E esse assoreamento ele ajuda a reduzir a vazão? É possível que sim. É possível que sim. Mas tudo causado pelos moles. Então, é uma sequência de problemas. O problema ele vai piorando com o tempo, né? Impactos gigantescos que esses moles causaram. Foram mexer logo na foz. Logo na foz. A foz é o local, o último lugar que se deve fazer coisas é na foz, né? E porque assim, ó, já que a foz da Lagoa dos Patos está bloqueada, está represada, a foz do Guaíba, que é o canal de Itapuã, também está represada. Funciona como um trem. Funciona como um trem. Por quê? Porque não há declive. Não há declive. É um complexo hídrico com baixíssimo declive. É um complexo navegável. Praticamente não tem declive. Então, a vazão ela não ocorre por gravidade, por declive. Não, ela ocorre por condução. Talvez na hidrologia exista isso, talvez não. Existe pelo menos 2 tipos de escoamento hidrológico, que é por gravidade, por exemplo, uma cachoeira, uma cascata, rios com saltos, e existe o escoamento por condução, que todo o complexo ele está no mesmo nível, só que na parte amontante que está recebendo água, é o nível da água que está mais alto. O canal ele está praticamente sem declive nenhum, mas a água está num nível mais alto a montante. E aí ocorre por condução o escoamento. É o que acontece no Guaíba e na Lagoa dos Patos. No Jacuí, no Taquari. Então, se foi construído um represamento nos moles da Barra, está represando a foz do Guaíba também, por condução. Esse represamento ele é conduzido pela Lagoa dos Patos e chega até a foz do Guaíba, que é o que eu falo que é a corrente de represamento que se movimenta a montante. A gente pode fazer em casa. É só pegar uma calha, botar uma torneira numa ponta e na outra ponta você tapar com a mão. Você vai ver a corrente de represamento se movimentando a montante. Isso a gente faz até em casa ou em laboratório de hidráulica, tá? Então esses são alguns dos principais conceitos hidrológicos relacionados ao Rio Grande do Sul, tá? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a quem apoia esse canal, é muito importante o apoio de você. E é isso, gente. Rezar para o Rio Grande do Sul conhecer esses conceitos, né? E fazer o que é correto, que é a construção de um canal. Só que,
Infelizmente, esse canal tem que ter 1,5 km de largura. É muita coisa. Ou então, remoção dos moles com um plano de recuperação ambiental. Tá? É um desafio muito grande. São obras colossais. Né? Para você ver o tamanho da lambança que foi feita, tá? Com essa construção dos moles. Tá? É a construção de um canal de 1,5 km de largura, ou distribuir, né? Botar 3 canais, cada um com 500 metros também. E esses canais eles devem ser ao sul da Lagoa dos Patos e não ao norte. Ok? Então é isso aí. Muito obrigado. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!